Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre o argumento, a propriedade position que a gente tem, no nosso model box, nos nossos componentes nativos, nas componentes de layout, e a gente pode estar alterando esse valor em relativo e absolute, onde a gente tem algumas alterações, e eu vou estar explorando melhor essas alterações nessa aula. Certo? Então aqui a gente pode ver que a gente tem uma parent view, que aqui a gente tem esse conceito de parent e children, que a gente poderia traduzir como pai e filho, Então esse view, a gente pode pensar no view como essa caixa aqui, esse view ele é a componente parent, e dentro dela a gente tem 3 caixas, e cada caixa dessa vai ser uma componente child, uma componente filha. E quando a gente tem definido por padrão, essa, essa propriedade position como relativa, certo? Então as componentes irão se organizar de forma relativa a elas próprias, as componentes child, as componentes filhas. Então essas caixas, elas irão se organizar em relação a elas mesmas, certo? Então uma vai ser organizada embaixo da outra, relativo à outra, certo? E quando a gente altera esse valor para absolute, por exemplo, aqui a gente tem definiu, o valor, a propriedade position para absolute na caixa 1, ela vai se posicionar relativo à componente part, que no caso aqui é o view, Então, se eu alterar essa propriedade position para absolute aqui na caixa 3, ela não vai ficar posicionada aqui embaixo, Ela vai posicionar aonde está a caixa 1, porque em relativo, a esse view parent, esse view que contém essas caixas, a posição 00, do nosso canvas é aqui na parte, no canto, superior esquerdo, certo? Então aqui no código eu vou estar mostrando melhor para vocês como isso funciona. Certo, então a gente tem aqui o nosso box model que a gente estava trabalhando na aula passada, e o que eu quero fazer para esse curso, a gente vai voltar aqui para a tela inicial, é que para cada tela, para cada aula que a gente tiver sobre um assunto específico, a gente vai criar uma tela específica, e nessa tela a gente vai estar desenvolvendo a aula, Então aqui a gente tem a tela box model, que foi onde a gente desenvolveu a aula sobre esse box model e as propriedades. Então eu vou voltar aqui e vou criar mais uma tela para essa aula de hoje, que é a aula Position, para a gente estar desenvolvendo melhor sobre isso. Então eu vou criar um arquivo aqui, na nossa pasta telas. Eu vou criar esse arquivo aqui, Position. A gente tem, a gente segue uma convenção onde todos os arquivos que exportam algum tipo de JSX, que é o caso das nossas telas, a gente nomeia esse arquivo começando por letra maiúscula, certo? Então aqui o position, como ele vai ser uma tela, a gente usa na letra maiúscula para definir o nome. Então aqui eu vou escrever a estrutura padrão que a gente já viu em aulas passadas. Então aqui a gente tem, essa tela que foi criada, o arquivo, JavaScript, retornando aqui o JSX. Então a gente tem que mencionar essa tela aqui no app.js para que a gente consiga acessar ela no nosso app. Então o que eu vou importar, primeiramente a gente importa essa tela, que a gente vai chamar de position, import position, a gente vai chamar não, como a gente exportou ela aqui, export default position. A gente tem que importar aqui, o position from aqui o destino da pasta, que tá na pasta src telas position, certo? Então aqui com a tela criada, eu vou duplicar aqui essa linha, que é o stack.screen. A gente está criando uma nova tela no nosso navegador, no nosso Stack Navigator. Eu expliquei isso melhor na aula de navegadores, que a gente cria o Stack Navigator. Eu vou chamar ela aqui de position, que é o nome que a gente vai usar para navegar, E a componente é a componente position, certo? Então o que eu vou salvar no app.js, vou voltar aqui na tela inicial e eu vou duplicar, esse botão, certo? Porque agora a gente quer um botão, o título dele aqui é position, e esse botão ele vai navegar, para a tela position, que foi o nome que a gente deu, A gente quer esse botão agora para navegar
para essa tela que a gente acabou de criar. Aqui eu dei o nome nela, né, de Position. E eu acabei de perceber aqui que a gente tem, a gente escreveu aqui errado esse primeira component, né? É primeira component. Eu vou alterar aqui. Certo? Então aqui a gente criou, né, na nossa a tela inicial. Agora a gente tem um botão chamado Position. E se eu clicar, eu vou ser navegado aqui para a tela, essa tela que a gente acabou de criar, que é a tela Position. Então aqui a gente vai desenvolver mais sobre essa posição relativa e absoluta, né? E para desenvolver isso aqui, eu vou criar aqui 3 views e em cada view eu vou criar, né, uma caixa, e essa caixa ela vai ser uma caixa vermelha, uma verde e uma azul. Eu vou criar aqui e depois eu explico melhor. Certo? Então aqui eu criei, né? Salvei aqui e a gente tem aqui essas 3 caixas, né? Eu criei aqui 3 views diferentes. Aqui eu usei o self close porque a gente não vai estar colocando nada dentro desse view, né? E aqui no estilo eu defini uma altura e largura, largura e a cor de fundo, né? Altura e largura de 100 pixels e a cor de fundo vermelho, verde e azul, certo? Eu não estou usando aqui a imagem, né, do iOS, porque é idêntico a isso aqui, não tem diferença nenhuma, então não tem por que eu mostrar aqui a imagem do iOS. Certo? Então, feito isso, para a gente ver aqui direitinho as diferenças, por exemplo, eu vou definir aqui agora no Box 3, certo? Aqui a gente tem a altura, largura, cor de fundo, e eu vou definir o Position como Absolute. Lembrando, né, que o Relative que é o padrão, e quando eu defino como Absolute, a gente vê, né, que parece que a nossa caixa vermelha subiu, mas na verdade é a caixa azul que está cobrindo ela. Eu vou alterar aqui as dimensões, né, da caixa azul para metade, e quando eu salvo a gente pode ver, né, que a caixa azul agora ela está se orientando baseada nesse view, nesse primeiro view que é a componente parent, e não nos views que estão aqui dentro, que são as componentes children, né, que são as componentes que fazem parte aqui, né, que estão junto com ela, certo? Então, quando a gente define, eu vou definir aqui na caixa verde também, a gente vê que eu vou definir essa com as dimensões 70 e 70, a gente vê que o view que a gente tem definido primeiro, né, ele fica posicionado no fundo, certo? Como se fosse, pensando aqui em camadas, né? O view que está com posição relativa, né? Foi definido primeiro, ele fica no fundo, e os consequentes que foram definidos como absolute, né? No caso aqui da box 2, que é a caixa verde, ela fica em segunda posição, né? Em segunda, como se fosse na segunda camada. E o que a gente definiu por último, né, o que está mais embaixo, e a gente definiu como absolute, ele é movido como se fosse em camadas, né, para cima, e ele fica sobrepondo aqui os outros. Certo? Então eu acredito que nessa aula aí deu para entender, ela acabou se estendendo um pouco, né, poderia ser menor, mas eu acredito que deu para entender direitinho como que essa position funciona, né, como que a gente pode pensar em alguns casos onde a gente pode usar essa propriedade, como por exemplo na criação de animações, quando a gente trabalha com imagens e coisas do tipo. A gente vai ver mais isso aí ao decorrer do curso. E para essa aula é isso, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar aí com align items, né? Com a propriedade align items, para a gente alinhar os nossos itens, as propriedades de alinhamento. E é isso. Para essa aula foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.